Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1153. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Bahia e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Segundo jogo Atlético Mineiro e Vitória pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Terceiro jogo Atlético Paranaense e Botafogo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Quarto jogo Bragantino e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Quinto jogo Ituano e Guarani pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Guarani nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Sexto jogo Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Ponte Preta a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo Botafogo da Paraíba e Remo pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo da Paraíba a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Oitavo jogo Atlético Clube e Londrina pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Clube a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Londrina nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nono jogo Ferroviária e Ipiranga pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ferroviária a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Ipiranga nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Décimo jogo São Bernardo e Volta Redonda pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Bernardo a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Volta Redonda nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. 11º jogo Mirassol e Vila Nova pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 12º jogo Corinthians e Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 13º jogo Cuiabá e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 14º jogo Vasco da Gama e Juventude pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.